Boketov, Haverins, Hakol Beseder, todos na ordem, todos em paz. Parou, tá dando achei a corinha, parou. Como que vocês vão? Passaram o Shabat. Hoje nós iniciamos uma nova paraxá. Vai contar a história de José, né? Yosef, filho primogênito de Raquel, Rahel. Desde já tem bastante midrashinha aqui, tem muita coisa, né? Então não vou conseguir passar tudo. É uma porção ligeiramente curta dentro da paraxá de Vaishev, né? Tá? E vamos pegar alguns pontozinhos aqui principais, que realmente a história de José, de Yosef, ela é bem profunda. Tem muito a nos ensinar. Tá? Vaishev estabeleceu-se, tá? Se estabeleceu. Sem mais delongas, vamos entrar aqui na leitura, tá? E depois vamos pegar alguns pontos aqui sobre a porção Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. E Jacó estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Estes são os descendentes de Jacó. Yosef, José, tinha 17 anos de idade e cuidava do rebanho com seus irmãos. O jovem estava com os filhos de Bila e Zipa, mulheres de seu pai. José trazia relatos negativos a seu pai. Israel amava José mais do que qualquer um dos seus outros filhos, uma vez que ele era o filho nascido em sua velhice. Ele lhe fizera uma túnica de lã fina. Quando seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais que todos os restos, eles começaram a odiá-lo, e eles não falavam da mesma forma serena com ele. Yosef teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: ouçam o sonho que eu tive. Nós estávamos amarrando feixe no campo, quando de repente meu feixe ergueu-se ereto, e seus feixes fizeram um círculo em torno do meu feixe, inclinaram-se para ele. Seus irmãos lhe disseram: você deseja reinar sobre nós? Você pretende nos governar? Eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e por causa de seus relatos. Ele teve outro sonho ainda e contou a seus irmãos. Eu tive outro sonho, ele disse. O sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ele contou este sonho a seus irmãos e a seu pai, que o repreendeu. Ele disse: que espécie de sonho você teve? Como poderia eu, sua mãe e seus irmãos chegar para nós, prostrarmos no chão para você? Seu irmão invejava seu pai, guardou o assunto. Então, Haverim, essa é a nossa primeira porção aqui, tá? Fiz aqui a prece de término da leitura. Vamos nos aprofundar aqui. O primeiro versículo do capítulo 34, Jacob estabeleceu, né? Vaishev Jacob, que é o nome da nossa paraxá, né? Vaishev estabeleceu-se, né? Vaishev Jacob Beeretz Megirer. Não, desculpa, Megure, tá?
O Urashi aqui ele comenta, né, por que que a Torá ela começa com esse versículo. Parashá anterior de Vaislash termina com as descendências, né, gerações de Esaú, né, Esaf. E aqui a escritura ela nos traz e fala assim: estes são os descendentes de Jacó, e começa a mencionar a José, a Yosef, tá? Urashi ele vem aqui e comenta que não é diferente nas paraxás anteriores, né? Desde Bereshit, Paraxá de Noa, Ler Lehá, né? Que são as porções de Adão, as porções ali da Torre de Noé, da Torre de Babel, da saída de Abraão da terra de Ur Kardishins, né? E ele comenta qual que é a semelhança entre o início da nossa paraxá com as demais, que no caso seria justamente o foco que a Torá ela dá para as descendências e as gerações dos tzadikim, dos justos, né? E ele comenta assim, que da mesma forma encontramos nas 10 gerações desde Adão até Noa, né? Que ela vem, pega e fala de Adão até Noa e começa a contar suscitamente. E quando chega em Noa, ele se estende sobre ele, ou seja, continua, ou seja, as gerações no meio entre, no caso ali, entre Noa, né, e posteriormente Abraham, elas ficam pequenas, mas quando chegam justamente nessas figuras, né, ou seja, após 10 gerações de Noé até Abraão, quando chega para falar da descendência de Abraão, novamente a Torá ela acaba se estendendo, né? Aí ele conta aqui uma história como que possa se comparar a isso, né? Como que você pode comparar, porque a Torá ela pega de 10 em 10 gerações, de Adão até Noa, de Noa até Abraão, e simplesmente quando chega nessas figuras, ela se estende em pegar quem que foi que gerou quem, gerou fulano e assim ciclano. Ele vem e comenta aqui que é como se fosse uma pérola que cai no meio da areia, né? Aí a pessoa começa a remexer na areia e passa por uma peneira, né, até encontrar a pérola. E quando a encontra, joga fora as pedrinhas em sua mão e conserva a pérola. O que Rashi ele quer dizer é que é justamente isso. Deus ele se foca naquilo que é precioso, naquilo que é de alto valor. Assim como o Rashi comenta aqui no exemplo da pérola que cai na areia e vai se peneirando até achar ela, é a mesma coisa que Deus faz. Você vai pegar de Adão até Noa, quem era o único justo? A Torá diz, o único justo naquela geração era Noa. De Noa até Abraão, quem era justo no meio ali? Não aparece. Até chegar o justo Abraão. Então é como se Deus estivesse peneirando para achar essas pessoas de valor. Tá? É por isso que a Torá ela dá ênfase nas gerações do justo, dos tzadik. Tá? Conta que Yosef ele tinha 17 anos, ele cuidava do rebanho com seus irmãos. Tá? O jovem estava com os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Tá? Verunar, tá? Diz aqui que o jovem. O termo em hebraico aqui, pessoal, para designar jovem, Rashi ele comenta que José ele era, como é que eu posso dizer, ele era vaidoso, tá? Diz que ele vivia trançando os seus cabelos, né? Ficava tentando retocar os olhos. É isso mesmo, pessoal, tá? Para parecer mais bonito. Típico coisa de jovem, tá? Típico aí se fala, mas é 17 anos. Pessoal, outra geração, 17 anos era como se fosse nossos 10, 13 anos agora, tá? Eles viviam bem muito mais. Tá? Então, é essa a intenção aqui de Verru na ar, né? O jovem.
Ele vivia ali com os filhos das escravas. Das escravas não, das servas, né? Olha que interessante. O jovem estava com os filhos de Bila e Zipa, mulheres de seu pai. Tá? Por quê? Ele se afeiçoava mais àqueles que eram, vamos dizer assim, excluídos, deixados. Então ele estava ali com os 4 filhos de Zipa e Bilá, né? Bila e Zipa. Mas ele não ficava com os filhos verdadeiros, que no caso seria que os filhos de Leia, né? Dá pra gente imaginar um pouquinho, porque a gente fez toda essa leitura, a gente sabe ali realmente que havia aquela disputa ali entre Rahel e Zilpa, né? E Leia, tá? Tinha toda essa rivalidade entre ambas em relação a Jacó, né? A Israel, agora Israel. Ele trazia relatos negativos a seu pai. E Israel amava a Yosef mais do que qualquer um de seus outros filhos, uma vez que ele era o filho nascido em sua velhice. O que José fazia? Que relatos negativos eram esses? O que está aqui nos contando? José, Yosef, ele costumava dizer que os seus irmãos, tá? Eu vou ler aqui o comentário para a gente não falar, para mim não falar, eu vou ler para vocês. Primeiro, ele diz que eles comiam um membro no animal vivo, tá? O que é extremamente proibido, tá? Isso está nas 7 leis de Noa também, que Deus deu para todos os povos. Você não pode comer uma parte do animal enquanto ele ainda está vivo. Os irmãos deles muitas das vezes faziam isso. Eles humilhavam os filhos da serva, chamando-os de escravos. Os 4 filhos ali de Bilá e Zipa, eles humilhavam, chamando eles de escravo, que não eram filhos realmente do consentimento do seu pai, né? Vamos dizer assim. Não eram filhos nem de Raquel, muito menos de Leia. 3. Eles eram suspeitos de relações proibidas. Tá? Isso é um termo dentro do judaísmo chamado de Lashon Hara. Tá? É maledicência, é o que você conhece hoje como fofoca. Né? Acho que é Levítico 16, 19, não me falha a memória agora, que Deus fala para você não andar como fofoqueiro no meio do seu povo. Você não pode ficar falando fofoca, falando de um e de outro. Tá? Ainda que esse relato ele seja verdadeiro. Tá? Nós podemos estudar isso também mais para frente. Eu tenho um livro só sobre questão de Lashon Hara, maledicência. Se vocês não sabem como é profundo as coisas que você pode fazer em relação a só comentar. Você sabia que você falar positivamente de uma pessoa também ela é fofoca? Pessoal, a gente pode estudar isso aí muito bem, entrar numa questão dentro de lá e trazer aqui para a Torá para nós entendermos. Retornando aqui, então o Urash ele comenta que por causa disso, desses aspectos negativos que ele trazia dos seus irmãos sobre essas fofocas, o que acontecia? José ele acabou pagando, né? O primeiro aqui, que no caso é que eles comiam um membro de um animal vivo, diz que por causa disso eles imolaram o animal, ensanguentaram ali as vestes a túnica de José, né? Dizendo que ele havia sido devorado por um animal selvagem. Primeiro ponto. Por eles dizer, o José dizer dos seus irmãos que eles humilhavam as servas, ele foi vendido como escravo para o Egito, tá? Terceiro e último, que é que eles eram suspeitos de relações ilícitas por José falar para o pai deles, meus irmãos, sei não, né? São suspeitos aí de relações ilícitas. Ele teve o caso da esposa do faraó, tá? Que tentou de todo jeito de se deitar com ele, que lá nós entendemos lá na frente, tá bom? Então entendam bem, o conceito de Lashon Hara, ela pode perseguir aquilo que você possa dizer
Ainda que verdade, aquilo possa perseguir sim, porque você não tem ideia natural como é desprezível você envergonhar a pessoa, tá? É um dos maiores, vamos dizer, um dos maiores erros, né? No termo, nosso termo assim, um dos maiores pecados é você envergonhar a pessoa, fazer ela sentir-se vergonha, tá? Então nós entendemos aqui que isso era um dos poucos relatos que José trazia para o seu pai, né? E aqui comenta que Israel ele amava Yosef mais do que qualquer um de seus outros filhos, uma vez que ele era o filho nascido na sua velhice. Então o que acontece? José ele fazia isso e ia contar para o seu pai. Só que o seu pai amava ele mais do que os outros irmãos. Então os irmãos entendiam, acabavam entendendo que na verdade o Jacó, Israel, ele aceitava as fofocas. Ele acreditava no que José disse. E isso fermentava mais a questão deles crescerem o ódio, crescerem a mágoa por José, né? Aí o que acontece? Eles fizeram uma túnica de lã fina. Vocês têm ideia como era caro uma túnica de lã fina naquela época, algo tecido ali à mão, como era caro? Aí você vai, Israel vai dar para o seu filho pequeno, caçula ali, o Yosef, a qual já os irmãos já suspeitavam que ele amava mais, ainda faz isso. Ou seja, nosso pai está ouvindo o que ele está fazendo. O Midrash ele comenta aqui que os irmãos dele, os filhos de Leia, tinham medo que Jacó fizesse como Abraão fez com Ismael, que o despedisse, mandasse embora. Né? Toda essa atenção, todo esse carinho em volta de José fez com que os irmãos falassem, não, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele fala de nós, ele vive contando história para o nosso pai ainda continua vamos mimando ele, dando tudo para ele vai fazer isso conosco, vai mandar embora e vai ficar só com José. Então você entende esse conceito, como é ruim você pegar e dar atenção a um único filho exclusivamente a mais do que os outros? O que isso pode causar, trazer. E isso nós sabemos que vai acontecer aqui, tá bom? Versículo 4. Quando seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todo o resto, eles começaram a odiá-lo. E eles não falavam de forma serena com ele. É o que eu estou dizendo. A Torá ela não dá ponto sem nó. Ela pega toda uma narrativa da questão de Yosef trazer os relatos negativos para seu pai sobre seus irmãos. O seu pai pegar e tecer uma túnica de lã fina para ele. Aí eles começam a perceber, o pai está realmente acreditando no que Yosef está falando. Yosef teve um sonho, quando contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Aí vão ver a narrativa da Torá como ela é precisa. Ele passa por tudo isso, os irmãos deles começam a sentir isso, ele vem e conta para os irmãos dele um sonho. Que eles estavam colhendo os feixes, e que o feixe dele no meio se levantava e ficava ereto, e os demais em volta se curvavam para ele. Aí os irmãos dele, seus irmãos disseram, você deseja reinar sobre nós? Você pretende nos governar? Eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e por causa de seus relatos. O ódio vai crescendo, aquela fermentação, tudo porque muitas vezes o pai ali não conseguiu distribuir o amor dele igualmente, né? Nós conseguimos entender Jacó, né? E pelo menos você para analisar, é como a Torá ela sempre fala, você não pode julgar porque está na mesma situação que a pessoa. Era o filho da velhice dele, era o filho da mulher que ele amava, o filho da mulher que ele trabalhou os 14 anos ali, os 7 anos por ela, e depois foi enganado. Então ele queria, né, que tivesse um filho daquele relacionamento ao qual, daquela labuta que ele teve. É compreensível, tá? Não justificável, mas é compreensível. Então seus irmãos odiavam mais ele por causa desse sonho e dos relatos que ele ainda continuava levando para o pai dele, tá? Aí ele teve ainda um outro sonho, né? Nesse sonho ele diz que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E ele ainda contou esse sonho a seus irmãos e ao seu pai, o que o repreendeu. Por que Jacó o repreendeu?
porque Israel o repreendeu. Pai é pai, ele já viu ali que estava os irmãos dele já o odiando cada vez mais, tá? E o pai chegou na situação e falou assim, não, isso tem que mudar. O que a Torá diz? Ele contou este sonho a seus irmãos e ao seu pai, ou seja, juntos, os seus irmãos estavam próximos. O pai o repreendeu na frente dos irmãos. Repreendeu na frente dos irmãos. Por quê? Porque ele estava observando o olhar, porque já diz assim, né, nos versículos anteriores, que os seus irmãos já não tratavam ele mais com serenidade, já tratavam ele mais com gevurá, né, com severidade, né? E o pai vai repreender ele na frente dos irmãos. E disse assim, que espécie de sonho você teve? Como poderia eu, sua mãe e seus irmãos chegar para nos prostrarmos no chão para você? Seus irmãos o invejaram, seu pai guardou o assunto. Por mais ali que na frente ele contou aquilo perante os seus irmãos, perante seu pai, e o seu pai o repreendeu, né? Só que Jacó ele guardou. Israel guardou, seus irmãos não. Seus irmãos odiaram ainda mais. Mesmo seu pai o repreendendo na frente deles. Só que aqui tem um detalhe. Que detalhe que é? Qual foi aqui, eu vou dizer, a astúcia de Israel, né? De Jacó. A mãe de José, de Joseph, não era falecida? Raquel não era falecida? Seu pai foi astuto, falou, como que pode? Sua mãe já morreu, como que ela vai se curvar perante nós? Tá? Isso é um comentário aqui de Rashi. Tá? Também tem no Midrash. Então Raquel é morta, quer dizer que ela morta, como que ela vai se curvar perante ti, meu filho? Ela está morta, ou seja, então todo o resto do seu sonho, de todas as estrelas e nós, sol, se curvar, né? E lua se curvar perante ti, não passa de uma besteira, é coisa da sua cabeça, José. Tá? Então o pai foi esperto, ele já pegou do primeiro ponto e já anulou todo o sonho. Só que no fundo, o sonho foi o primeiro semelhante, tá? E o segundo semelhante, com figuras de linguagem diferentes. Só que o que acontece? E o Israel, Jacó, guardou o assunto. Ele sabia que realmente tinha alguma coisa ali. Seus irmãos não, porém odiavam. Tá bom, pessoal? E essa é a nossa primeira parte da porção de vai cheio. Tá? Vamos ficar com essa mensagem. Tá? Eu quero comentar justamente sobre isso. A mensagem de você dar preferência a um filho e ao outro. Você pode criar uma contenda muito grande, pessoal. Muito grande. Não é à toa que muitas famílias hoje, elas às vezes são destruídas, você não consegue lidar ali com os filhos, tudo por causa de coisas que vêm de você mesmo, do teu comportamento, do nosso comportamento, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. Tenham cuidado nas suas palavras. Não trate com favoritismo, sabe? Enquanto você tem outros. Você pode criar uma grande contenda. Eu quero puxar aqui um assuntinho só para a gente terminar aqui sobre a questão do primeiro sonho, dos feixes, né? Toda a questão que nós sabemos adiante da história de José é em questão de manter o povo de Israel vivo, manter os descendentes de Abraão e Isaac vivos, porque iria chegar uma grande fome no mundo, tá? Os feixes ali, né, os trigos, tal, que eles amarravam, você vai ver que é alimento. E o do meio, que no caso de José, ele se levantou. Ou seja, eu vou prover novamente. Aí você amarra com o segundo sonho, do sol, a lua e as estrelas, né? Ele iria trazer, ele iria prover o sustento para todos eles. Tá bom? Então vamos ficar com essa mensagem aqui. Todarabá, mais uma vez, obrigado, tá? Tenham um ótimo domingo.
Deus os abençoe com toda sorte de brahoots, tá? Na vida de cada um. E que gostou, né? Se inscreva aqui, ó. Compartilhe, tá? Se foi útil para você, tenha certeza que vai ser útil para outras pessoas. Vamos aprofundar aqui na história de José. Ela é muito profunda, é muito bonita. Tá bom? Mais uma vez, Toda Arabá, muito obrigado. Fiquem com Deus. Lehi Traod. Até mais.